E aí, gente, eu me chamo Rayara, sou professora de História. Trabalho já há alguns anos com projetos interdisciplinares que envolvam História, Literatura, Redação, Filosofia, Sociologia. E eu venho apresentar para vocês esse espaço que eu já vinha pensando há muito tempo, mas que, enfim, né, pelas correrias, pelos trabalhos, não conseguia efetivar, e estou aproveitando esse momento de quarentena para, enfim, criar esse lugar que eu sempre quis que fosse uma extensão da sala de aula e no qual eu pudesse discutir com mais tempo, com mais tranquilidade sobre determinados temas. E diante desse momento que a gente vivencia atualmente, do Covid-19, do coronavírus, da pandemia, né, que a gente está vivenciando, algo que é completamente novo e inesperado para a nossa geração, eu resolvi fazer um vídeo pensando algumas questões relacionadas ao que a gente está vivenciando hoje do ponto de vista da história. Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de fazer algumas diferenciações, né? Existem várias formas como doenças elas podem se dar em uma sociedade. A primeira dessas formas é o surto, depois epidemia, depois pandemia. E o que eu queria dizer é, toda pandemia um dia já foi surto, um dia já foi epidemia. O que é que configura um surto, então? A gente vai ter surto quando uma determinada doença atinge números superiores ao que as autoridades de um determinado lugar esperavam dela. Então, em uma região específica de Natal, a gente vai ter, por exemplo, anualmente surto de dengue. Isso, inclusive, acontece com a gente de verdade. O surto, ele tem uma perspectiva localizada. Ele não abrange toda uma região. Por isso que ele é chamado de surto, porque ele é algo inesperado, inusitado, que surpreende as autoridades, mas que não se alastrou o suficiente. Quando esse surto ele começa a se disseminar por uma cidade, por exemplo, por um estado, por um país, e é interessante falar isso porque as epidemias elas vão ter caráter municipal, estadual e nacional, aí sim esse surto evolui para uma epidemia. Então, se vários bairros da cidade de Natal, né, que é a minha cidade de nascença e de vivência, começam a todos eles demonstrar muita presença de uma doença específica, Natal está vivenciando a epidemia daquela doença. Se no Brasil vários estados começam a ser alastrados por uma doença, o Brasil está vivendo uma epidemia dela. A mesma forma a nível estadual, se muitas cidades de um determinado estado estão com uma doença específica, ela é uma epidemia. Mas quando essa epidemia ela passa para outros continentes, aí sim nós vamos ter um tipo de doença que se configura como uma pandemia. E aí é o que a gente está vivenciando agora. Um vírus que se alastrou por vários continentes, que já tem transmissão comunitária nos mais variados lugares pelo mundo. E isso é assustador, isso é muito importante de ser discutido e é por isso que estamos aqui hoje. Existe ainda outra categoria, que é uma categoria mais cultural, que é a endemia, que são quando doenças estão tão naturalizadas em uma região, que tem condições geográficas tão específicas que ela é quase que um elemento cultural daquela comunidade, como é o caso, por exemplo, da febre amarela no norte do Brasil. Então a gente vai ter essas diferenciações que são muito importantes. Enfim, estamos vivendo uma pandemia. E agora? É o apocalipse? É coisa do diabo? É coisa do capeta? É um castigo divino? A história está aqui para responder a essas perguntas. Não é o apocalipse, não é coisa do diabo. É um processo e um fenômeno que já aconteceu com outras civilizações ao longo da história e é muito importante que a gente volte o olhar para essas civilizações, inclusive para que aprenda a melhor forma de lidar com o momento que estamos vivenciando agora. Vamos lá então. Várias epidemias e pandemias compuseram o cenário histórico mundial. Uma das mais famosas e que é parada obrigatória quando a gente se propõe a estudar, a falar sobre esse tipo de assunto, foi a peste negra, que ocorreu na Europa e na Ásia no século XIV especificamente, na década de 30 dos anos 1300 até a década de 50 dos anos 1300. Essa doença estava sendo algo muito forte, muito nocivo e muito letal nesse mundo do medievo. Valendo salientar que ela era uma doença que esteve, de certa forma, presente por muito tempo na Idade Média, mas que eclodiu com força total naquele momento. Quando a peste negra ela apareceu, nós tivemos essas mesmas
esses mesmos questionamentos. Nós tivemos essas mesmas perspectivas de que era um castigo divino, de que era um momento em que as pessoas estavam pagando pelos seus pecados, e tudo isso era altamente reproduzido, né, sem se investigar, por exemplo, e obviamente até com algumas precariedades em relação a isso, as causas biológicas. Mas eis que, percebam, século XIV na Idade Média. Nós vamos ter uma distinção histórica do período medieval que se dá em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, ela é oficializada quando começa um processo de renascimento comercial e urbano no século XI, especificamente. Crescimento demográfico, aumento das atividades comerciais e econômicas, um reentendimento de como se conjunturava a prática agrícola, e o surgimento dos burgos, que eram os núcleos nos quais uma classe social desenvolvia suas atividades comerciais, urbanas, que foi a posteriormente chamada burguesia. Percebam, era um momento emblemático, era um momento de transição, era um momento de reconfiguração dos parâmetros de uma época e de uma era. Diante de todo esse cenário e com as práticas de sanitarismo que eram inexistentes praticamente na Idade Média, muita sujeira, muitos dejetos jogados na rua, uma precarização mesmo, né? Não sei se nem se pode se falar, por exemplo, em saneamento. A gente vai ter uma pulga presente nos ratos que, quando começou a entrar em contato com os seres humanos, passou a passar essa doença, né? E que também é conhecida como peste bubônica, uma vez que causava muitas febres, calafrios, sintomas terríveis, que tinha inflamação, né? Que se chamava de bubões, por isso se chama peste bubônica, e chegou uma fase da doença na qual manchas pretas começaram a aparecer pela pele das pessoas. Por isso se chamou também de peste negra, e ficou muito famosa e conhecida por esse nome, por essa nomenclatura. Feito isso, dito tudo isso, o que é que aconteceu com aquelas pessoas, com aquela população? Estima-se aproximadamente um número em torno de 50 milhões de mortos, o que equivalia naquele momento a 1/3 da população da Europa medieval, da Eurásia e por aí vai. Passamos por mais uma epidemia, né? Sobrevivemos, muitas outras compuseram esse quadro. A gente teve, por exemplo, a cólera de 1817 a 1824, a tuberculose de 1850 a 1950, que vai durar aí aproximadamente 100 anos, ceifando muitas vidas, aproximadamente 1 bilhão de pessoas mortas por causa dessa doença. Uma doença tão forte que ficou conhecida como o mal do século, e os poetas românticos da segunda geração romântica aqui no Brasil escreviam muito sobre a infância, sobre a morte, sobre a saudade, muito baseados talvez no contexto em que eles viviam, né? Um grande nome, por exemplo, desse tipo de escrito e que passou pela doença foi o Álvares de Azevedo, que escreveu Noites na Taverna. Então, foi uma doença muito presente também naquele momento da história, mas sobrevivemos. Outras doenças acometeram a humanidade, por exemplo, entre 1918 e 1922 a gente teve o tifo. A gente teve depois, até a década de 60, o sarampo como um grande desafio mundial, e que foi erradicado, né, praticamente erradicado, por causa das campanhas de vacinação, e hoje as pessoas se propõem a falar sobre o movimento antivacina. Isso é muito perigoso, porque a gente tem inclusive uma volta dela nas nossas comunidades próximas. São Paulo, por exemplo, vivencia isso muito fortemente. Tivemos caso agora no ano de 2019 no Rio Grande do Norte, então está se espalhando novamente, e isso tem uma relação muito forte com o fato de que as pessoas pararam de se vacinar por terem um certo mito de invencibilidade. E outra grande, né, pandemia, que é muito importante de se frisar, que é pandemia também, que precisa de cuidados, foi a própria AIDS, que eclodiu com muita força nos anos 80 e que hoje, apesar de ter números aparentemente controlados, abre aspas, né, que teve um aumento recentemente, mas é uma pandemia porque está presente em todos os continentes. Então, além dessas que eu mencionei muito rapidamente, eu gostaria de mencionar ainda outras, como foi o caso da gripe espanhola, de 1918 a 1919, após a Primeira Guerra Mundial. Elemento esse, Primeira Guerra Mundial, muito responsável, inclusive, pela expansão dessa doença pelo mundo, né? Os soldados que saíam da Primeira Guerra, ao voltarem para as suas casas, eles acabaram significando vetores de transmissão daquela doença, que era uma variação do influenza, né? A mesma doença aí que a gente teve em torno de 2009,
Com o H1N1, era outra variação, então a gente vai ter uma presença muito forte dessa doença no cenário pós-Primeira Guerra Mundial. A gente vai ter como um grande número de mortos aí, variando, muitos historiadores e dados divergem, mas entre 50 a 100 milhões de mortos. Percebam, aquilo era uma demonstração do quanto a natureza pode chegar a ser mais letal que uma guerra. Aproximadamente 5% da população mundial daquele momento sendo acometida e assassinada por uma doença, por um vírus. No Brasil, a gente teve também no início, né, dos anos 1900, do finalzinho, né, na verdade, do século XIX para o começo do século XX, uma epidemia muito forte de varíola, né? Epidemia essa, inclusive, que foi totalmente importante no cenário da revolta da vacina, em 1904, e que trouxe também números muito letais, que trouxe também toda uma perspectiva de se reentender enquanto sociedade. Era uma doença também muito antiga, que chegou a acometer Ramsés II, por exemplo, Luís XV da França. Então, foi uma doença que, apesar de tão antiga, ainda se mostrava como um desafio na contemporaneidade daquele momento histórico, né? E aí a gente vai ter referências, inclusive, dela nos livros literários, como, por exemplo, Jorge Amado traz a presença dessa doença em Capitães da Areia, obra super famosa, super importante também, que eu já deixo de dica para esse momento de quarentena que a gente está vivenciando, em prol de um nacionalismo, milhões de pessoas mortas, e vem uma doença e mostra que ela pode matar mais do que armas. No Brasil, todos alimentados da Belle Époque, todos pensando nessa perspectiva de um mundo que até pardal parisiense aqui queriam importar para trazer ares franceses para a cidade do Rio de Janeiro, vem uma doença e mostra que as pessoas não eram tão fortes quanto elas pensavam. Que momento nós estávamos vivenciando agora? Se fala em quarta revolução industrial, se fala sobretudo em uma perspectiva altamente tecnológica, altamente virtual. Nossas relações humanas estavam altamente virtualizadas, e vem um momento para demonstrar que talvez a gente precisasse entender essas relações de outra forma, né? E mais uma vez, vem a natureza nos mostrar que o nosso celular não é o Deus, que a nossa individualidade não é a única coisa que importa. Então, aprendizados são historicamente presentes na nossa existência enquanto sociedade, enquanto comunidade mundial. Precisamos aprender a olhar para eles. Feito isso, percebam, falei de várias doenças, falei de pandemias, falei de milhões e até casos em que teve a casa dos bilhões de mortos mesmo. Rayara, você está tentando assustar a gente? Estou, porque é importante, nesse momento, nós entendermos a gravidade do que um vírus ele pode fazer com a sociedade. Ainda mais quando esse vírus ele tem um índice de transmissibilidade tão alto, como é o caso do Covid-19. Por que eu me debrucei sobre esses fatos históricos no dia de hoje? Porque Paulo Freire, em um de seus escritos, ele deixou pra gente um conceito que pouca gente fala sobre ele, que eu conheci no ano passado e que passou a ser muito marcante e importante para mim, que é o conceito de anestesia histórica. Como assim anestesia histórica? Percebam, o que significa a palavra anestesia? Anestesia é quando a gente está adormecido em relação a algo, algum processo que acontece conosco, alguma intervenção que fazem com a gente. Anestesia é um processo em que a gente está inerte em relação a uma situação específica. Agora percebam, quando eu junto esse conceito com histórica, anestesia histórica, como será que a gente lida com os ensinamentos que a história deixou pra gente? Como será que a gente para entender e para compreender as mensagens claras e nítidas que essa história ela pregou pra gente de forma tão incisiva, de forma tão importante, de forma tão enfática? A gente para olhar para eles? Na história, não tinha, por exemplo, a disseminação de informações como a gente tem hoje. Não tinha, por exemplo, Instagram, redes sociais, que fizessem com que as coisas fossem faladas de forma tão rápida e tão eficaz, tão efetiva dentro de uma sociedade. Hoje nós temos isso. O que é que se diz, né, nesses veículos inteiros e todos que eu comecei a mencionar aqui para vocês? Fiquem em casa, protejam-se. É uma forma de você não interferir, por exemplo, na vida dos grupos de risco e ajudar
a essas pessoas sobreviverem perante o momento que a gente vivencia agora. Não estejamos submissos a mais um processo de anestesia histórica. Da mesma forma como o Brasil não teve, por exemplo, uma justiça de transição com a ditadura militar para que a gente entendesse que aquilo foi errado. Da mesma forma, por exemplo, com que a gente continua altamente desigual ainda em relação às bases coloniais da nossa existência enquanto sociedade. Eu gostaria de fazer esse convite. Acordemos para a história. Olhemos para o passado de uma forma a modificar a realidade que a gente vive no presente. E é isso.